Vamos iniciar com a leitura de alguns versículos do primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus fale a nossa alma com a sua palavra. Ó Senhor, nós queremos pedir a sua bênção, Senhor, sobre este momento de estudo da Bíblia. Nossa oração é que o Senhor nos acompanhe. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos de ler a Escritura, meditar juntos nela, entender, Senhor, o seu conteúdo, o seu ensino e crer e viver de acordo com a sua palavra, Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós estamos nesse propósito, nessa jornada. Nos abençoe. Sabemos que sem a sua graça não podemos fazer isso. Perdoe qualquer pecado em nossa alma nesta hora. E pelo Espírito Santo, que é o Mestre, Senhor, abençoe esta jornada de estudos, de leituras, de meditações. Que o Espírito Santo, que é o nosso professor, nos ensine a respeito do que ele escreveu neste livro, porque é o autor deste livro, é o Espírito, Senhor, e que nós possamos ter o nosso coração aberto para ele, para entender e para sermos edificados grandemente. Senhor, nos ensine a cada quarta-feira, especialmente hoje, e daqui a pouco nos dê condições também de nós fazermos as nossas orações, Senhor, de acordo com a sua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, eu li os primeiros versículos, aí nós vamos lendo, né? O meu propósito hoje, por graça de Deus, é ler os 4 primeiros capítulos e, na medida que nós formos lendo, nós vamos dando aí algumas explicações, meditando na palavra do Senhor, procurando também aplicar a palavra do Senhor à nossa vida, meus irmãos. Vocês lembram semana passada que eu fiz aqui uma introdução, uma breve introdução a esse livro? Disse para vocês que ele é o livro dos inícios e é o livro que dá sentido a toda a Bíblia, porque ele é o livro que nos fala sobre a criação, sobre a queda, né, do homem e sobre a necessidade da redenção. E sem o Gênesis, portanto, nós não poderemos entender toda a Bíblia, porque a Bíblia, ela como nós vimos ainda no primeiro estudo, quarta-feira retrasada, ela é o livro que nos apresenta Cristo, nos apresenta a história da redenção. Então, o Gênesis, ele é o início, ele mostra realmente o problema, né? Mostra da onde nós viemos, como eu disse também a semana passada, o que aconteceu com o mundo, mostra se há uma solução, e há uma solução, a solução é Cristo, e mostra também para onde nós estamos indo, o que vai acontecer, o que vem depois da morte, qual o sentido, o sentido deste mundo em que nós vivemos, o sentido da nossa vida. Então, Gênesis, ele é fundamental para nós entendermos todo o ensino da palavra de Deus. E hoje eu quero ler com vocês esses 4 capítulos, né? Vamos fazer uma leitura, dar breves explicações, como eu falei, porque o nosso objetivo realmente é fazer isso, né? Não é detalhar. E eu quero já dizer para vocês o seguinte: esses capítulos iniciais, né? Eles apresentam realmente o início, né? Já que o Gênesis é o livro dos princípios, é o livro do início, o primeiro capítulo é o início mesmo. É o princípio de tudo, mas também nos mostra o que aconteceu. Então, no primeiro capítulo nós temos a criação dos céus e da terra, e Deus vai fazer isso num processo de 6 dias. E no segundo capítulo nós temos Deus descansando no 7º dia, mas aí também há uma outra narrativa sobre a criação,
uma segunda narrativa da criação, mas não é, claro, alguma coisa assim diferente ou que seja contraditório com a primeira. Na verdade, é a mesma criação sendo narrada, só que numa outra perspectiva, né? Então, o primeiro capítulo ele fala da criação em geral, de todo o céu e da terra, e do homem como coroa da criação, que vai aparecer no final do capítulo. O capítulo 2, ele, como eu disse, ele apresenta uma segunda narrativa da criação, só que agora mais específica em relação ao próprio homem e ao jardim do Éden, que é tão importante, né, na compreensão aí do que aconteceu com o homem. E nós temos no segundo capítulo também a prova que Deus dá. As duas árvores, né, que aparecem no segundo capítulo, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus ali colocando uma prova para o homem, para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No terceiro capítulo, nós temos exatamente o que? Nós temos a entrada de um ser maligno, a serpente, que vai tentar o primeiro casal, vai conseguir sucesso nessa tentação, a Eva vai cair, vai dar o fruto para Adão, Adão come com ela, então o casal cai ali, é a queda, e a partir dali, então, começa é um contraste surpreendente, porque capítulo 1, capítulo 2, nós temos tudo é bom, tudo é um jardim, o casal se ama, está uma maravilha, está tudo muito bem, Deus vem, está com o homem ouve Deus, obedece Deus, mas no terceiro capítulo, desde a queda, aí começam os problemas, o homem foge de Deus, faz para si, tenta cobrir a sua nudez, ele percebe que ele está nu, ele e a sua esposa, e foge de Deus, se esconde de Deus, mas Deus vai atrás do homem, Deus pergunta onde o homem está, e finalmente nós temos ali, irmãos, a primeira manifestação realmente já do problema que vai ter entre os seres humanos. Um começa a acusar o outro, nenhum admite o seu próprio pecado, mas nós temos a grande notícia do Redentor no terceiro capítulo, que é o capítulo 3, versículo 15, né, que Deus promete o Redentor, que viria da semente da mulher. Então, esse capítulo ele é um capítulo também que o homem é expulso do paraíso, mas fica ali a promessa do Redentor, que nós chamamos, irmãos, de proto-evangelho, a primeira menção da pessoa ali, do Redentor, que vem para a nossa salvação, da semente da mulher. O quarto capítulo já vai contar a história dos dois primeiros filhos do casal, Caim e Abel, né? E o quarto capítulo ele começa falando então do nascimento dessas crianças e falando de um episódio em que ambos vão fazer um culto a Deus, vão cultuar o Senhor, tanto Abel como Caim, só que Caim, ele é rejeitado, o culto dele Deus não aceita o culto dele, mas aceita o culto de Abel, e aí o Caim fica muito aborrecido, fica com uma raiva muito grande, inveja de Abel, Caim, né? Fica com inveja de Abel, e ali nós temos o primeiro assassinato, que na verdade não é simplesmente um assassinato, que já é gravíssimo, mas é o assassinato de um irmão matando o outro irmão. E a partir dali, meus irmãos, tem uma divisão, né? Então Caim mata Abel, tem uma divisão, Caim, ele recebe uma promessa, vamos dizer assim, uma marca para que ele não seja morto, e ele funda uma cidade, ele começa ali, então, a ter descendentes, e a cidade vai crescendo, e tem ali vários talentos e dons que aquelas pessoas manifestam naquela cidade, mas é a cidade sem Deus. Deus não está na família de Caim, na cidade de Caim. E o capítulo 4 encerra, meus irmãos, com o nascimento, então, do outro filho de Adão e Eva, e aí vai se começar a invocar o nome do Senhor. Então, eu dei aqui uma visão geral, agora nós vamos ler, meus irmãos, já tendo essas ideias na mente, né, nós vamos lendo e explicando algumas coisas. Observem que esses primeiros versículos que eu já li com vocês, a Bíblia ela vai narrar para nós que Deus criou no princípio os céus e a terra,
Isso significa, meus irmãos, qual é a primeira mensagem da Bíblia? A Bíblia começa dizendo que há um Deus e que todo o universo, sem exceção, nenhuma parte dele, o céu e a terra, quer dizer, totalmente, foi criado por esse Deus. Então, não existe aquele pensamento de que a matéria, ou, em certo sentido, de alguma maneira, sempre existiu matéria. Não, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que só havia Deus, né? E esse Deus criou todas as coisas do nada. Essa é a mensagem da Bíblia, que Deus fez tudo do nada. Aqui no versículo 2, e esse princípio aqui, não deu para falar o que eu ia dizer, né? Esse princípio, meus irmãos, ele não é somente o início de tudo, mas tem a ver também exatamente com esse, a gente pode colocar assim, com o eterno passado, quando só havia Deus. Então, só havia Deus e Deus criou todas as coisas pela sua palavra do nada. A Bíblia vai dizer então aqui em seguida, meus irmãos, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, ou seja, ali está falando de um processo de criação. Então é como você pega um barro, né, para fazer um vaso muito bonito, mas esse barro no início ele não tem forma, ele é sem forma, né? Então Deus está como que modelando o mundo. Então no início não tem forma, Deus cria a matéria do nada e ele vai modelar. Como assim? Ele vai modelar essa matéria. Então nós temos aqui: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. Observem que, se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 1, vocês sabem de qual o primeiro versículo do Evangelho de João, não sabe? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João diz que o Verbo, que é o Filho de Deus, que é a palavra, a segunda pessoa da Trindade, já estava no princípio. Esse princípio aqui, Jesus já estava. Então esse Verbo é a palavra, e o Espírito também estava aqui. Então aqui nós já temos no início da Bíblia, mesmo que veladamente, mas nós já temos aqui a Trindade presente no início da Bíblia. E Deus diz, a primeira, vamos dizer assim, depois dele ter feito os céus e a terra, e ele vai então começar a embelezar e a criar este mundo como nós temos ele hoje, e Deus disse: haja luz e houve luz. E o que a Bíblia diz? Então, pela sua palavra, ele vai criando todas as coisas, né? E ele cria a luz, e ele diz aqui, e isso vai ser um ponto importante, repetido por todo esse capítulo, que como ele coloca aqui, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E diz aqui, no versículo 4, que ele viu que era boa a luz. Tudo que Deus faz é bom. Então, irmãos, esse é um ponto importante também. A criação de Deus é boa, e Deus faz tudo então bom. Vamos continuar lendo. Versículo 5, e chamou a luz dia, e as trevas noite, foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então primeiro ele cria a luz, depois ele faz uma separação entre as águas que estão, né, aí, vamos colocar assim, em cima, e as águas de baixo. Então ele faz essa separação, que essa expansão aqui dita, chamada céus. Foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Aí, versículo 9, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Veja que Deus, ele vai criando todas as coisas, meus irmãos, ele vai criando essas coisas de maneira ordenada, né? Então, uma coisa que tem que vir mesmo em primeiro lugar: primeiro a luz, depois a separação das águas embaixo e de cima, depois
a separação entre a terra e a água, aqui na terra mesmo, no planeta, depois a produção dessa erva e de árvores frutíferas, e nós temos o terceiro dia, e tudo muito bom. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia quarto. Lembre que ele criou a luz lá no primeiro dia, mas aqui esses astros, né, o sol, a lua, as estrelas, vão ser aqueles, vamos dizer assim, aqueles astros que vão emitir essa luz que ele já tinha criado no primeiro dia. E note aqui uma coisa, meus irmãos, muito importante. Nós sabemos que nas culturas pagãs, os astros vão ser adorados, existe a astrologia, existe uma porção aí de crenças erradas, idolátricas, mas aqui na Bíblia os astros são apenas astros, é criação de Deus e tem uma função, não são deuses, não interfere no destino de ninguém, não tem nada disso aí, é para marcar evidentemente o dia, a noite, os tempos, né, as estações, tudo isso nós sabemos, e a ciência tem explicado todas essas coisas, mas não tem nada dessas superstições, são apenas criações do Senhor nosso Deus. Versículo 20. E disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. Então veja o progresso da criação. Agora chegou nos animais, chegou nas aves e chegou nos animais que vivem na água, e Deus abençoa e Deus dá a capacidade de multiplicação desses seres, né, para que eles encham todos os lugares. No quinto dia, então, versículo 24: e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E Deus fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora os animais terrestres, né? O gado, as feras e assim por diante. E, meus irmãos, aí tem uma pausa, né? Vocês notam que aqui tem uma diferença. Existe a principal, a mais importante criatura divina que Deus faz por último, que Deus cria por último. Quando você vai morar numa casa, só quando você tem pouco recurso, né? Aí a pessoa vai morar na casa quando ela não está pronta, né? O que é o ideal? É que a pessoa faça a casa, embeleze a casa, aí vai morar, né? Pois é isso que Deus está fazendo, meus irmãos. Deus embelezou a casa, Deus fez todas as coisas, e aí a última criatura é o homem. E aí tem um plural aqui, né, que a nossa tradução ela coloca, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então tem uma pausa, há um plural aqui, que nós dizemos é o plural da Trindade. Então há um acordo ali entre as três benditas pessoas, e esse ser, meus irmãos, além de ser o último, além de ter essa pausa e essa diferença na criação, esse ser é o único que se diz, o versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
E no versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, criou ambos os sexos. E aqui, meus irmãos, veja que homem e mulher não tem diferença em essência deles, no sentido de serem seres humanos. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Eles vão ter papéis diferentes, né? Mas em termos de natureza humana, da essência do seu ser, né? Então, ambos são a imagem e semelhança de Deus. E o que é essa imagem e semelhança de Deus, meus irmãos? Podemos entendê-la de maneira, vamos dizer assim, mais assim, sucinta, né? Colocando num ponto ali, eles são representantes de Deus. Eles estão aqui para manifestar a glória de Deus. E é claro que isso envolve a obediência a Deus, a santidade, o temor ao Senhor, né? O serviço ao Senhor. E veja que eles são dominadores, né? Eles estão para dominar sobre toda a criação. E dominar não quer dizer oprimir ou destruir, mas eles são como que mordomos para dirigir a boa criação de Deus. Então, conservar a natureza, dirigir a natureza e assim por diante, tudo que Deus criou. E Deus os abençoou também, versículo 28. E Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, aqueles animais que ele tinha citado nos dias anteriores na criação, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E aí Deus alimenta esse homem e os animais. Não tinha morte nesse tempo, né? Não se matava animal para comer. E o que Deus disse no versículo 29? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então nós temos aqui, fecha o ciclo da criação. No último dia o homem é criado. Deus vai sustentar estes seres, tanto o homem, que é a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus, e os animais, com as ervas, com os frutos e assim por diante. E aí no capítulo 2, meus irmãos, vem o sétimo dia, né? E que o texto diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Quando diz aqui os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, apesar de que aqui não ser citado os anjos, né? Mas também nós cremos que aqui, nesse período, também foram criados os anjos. E versículo 2: e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus descansa no sétimo dia, um dia da semana separado. Deus está cansado? Não é que Deus está cansado, Deus não cansa, mas aqui é que completou a criação, meus irmãos. E é uma separação deste dia agora como um dia de regozijo, de gratidão a Deus pela criação. No Antigo Testamento, meus irmãos, o sétimo dia vai ser tirado exatamente para este culto, na lei de Moisés e assim por diante. Já no tempo da nova aliança, o primeiro dia da semana, porque o primeiro dia da semana é o dia da nova criação, que foi quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, né? Mas isso é um assunto para a gente tratar depois. Então Deus abençoa este dia. Irmãos, no versículo 4 começa uma nova narração da mesma criação. Não é alguma coisa que seja diferente da primeira, no sentido de ser contraditório. Não tem contradição nenhuma, não é alguma coisa que não tem a ver com a primeira, é a mesma criação sendo narrada dentro de perspectiva diferente. Agora, do versículo 4 em diante, vai se enfatizar mais o próprio homem e onde o homem vai viver, vai habitar, que é o jardim do Éden, né? Então, vamos ler aí. Agora, um detalhe aqui, irmãos. Vocês percebem que tudo está muito bom, né? Qual é a repetição sempre no capítulo 1? Tudo é muito bom. E aqui também vai estar tudo muito bom, é a mesma criação. Então veja o versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus,
E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Vocês lembram que isso aqui está narrando o mesmo evento. Deus não fez logo as plantas, Deus não fez logo o homem, Deus vai fazer depois, né? No início não tinha planta, no início só tinha água, que é esse vapor aqui que aparece. É o mesmo ocorrência, só que dito agora de maneira diferente. E aí vem um homem que foi criado no 6º dia, lembra na primeira narrativa? E aqui ele aparece de novo, versículo 7. E formou o Senhor Deus um homem, só que aqui detalha como foi que Deus fez, né? Que lá na narrativa anterior não tem esses detalhes aqui. Diz assim: e formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem, ele foi criado da terra, mas o homem, ele tem um sopro de Deus. Isso significa que o homem, ele é matéria e espírito, é uma unidade, né? Isso é uma unidade. Então, nós somos uma unidade entre a matéria e o espírito, né? E Deus então nos deu fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. E aí vem o Éden, e plantou o Senhor Deus, versículo 8, um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, e o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Veja o que o homem tem que fazer: lavrar e guardar o jardim. O homem tem que cuidar da boa criação de Deus, não é para destruir, mas para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. É a única vez que diz que não é bom, porque não é bom que o homem esteja só, né? Então, falhei uma ajudadora idônea para ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Veja que o homem, ele domina mesmo, ele dá um nome para os animais. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, trouxe Adão, e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Veja, irmãos, Deus faz um jardim, Deus coloca ali 2 árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, outra árvore é a árvore da vida, e essas árvores, elas são como símbolos. A árvore da vida, ela vai aparecer lá no Apocalipse, é a árvore que, podemos dizer assim, simboliza a vida com Deus, a comunhão com Deus, o próprio Jesus. Essa árvore, o homem vai perder o acesso a ela, Deus vai expulsá-lo no capítulo 3, só vai ter acesso no Apocalipse. Isso é simbólico, mostrando que o pecado corta a comunhão com Deus e o homem morre. E tem a segunda árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Provavelmente ela tem esse nome, meus irmãos, porque é exatamente a árvore do conhecimento, só que é do conhecimento sem Deus. É o conhecimento autônomo, é o conhecimento que vai ser a tentação lá, vai dizer: olha, vocês precisam conhecer algo que Deus não quer dar para vocês, é o conhecimento do bem e do mal, segundo a autonomia do homem, é a árvore teste, que Deus faz uma prova com o homem, e Deus diz para ele assim:
Toda árvore tu pode comer. Irmãos, vocês imaginem isso aqui, tem tudo quanto é árvore ali, todo tipo de fruto, delicioso. Irmão, se nós gostamos das frutas hoje, nós gostamos do açaí, né? Nós gostamos do abacate, da laranja, do mamão. Vocês imaginem, irmãos, como eram os frutos antes da queda, né? Como era delícia. E Deus disse assim, vocês podem comer de tudo, só não comam dessa árvore. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ali Deus faz um pacto com o homem, o pacto de obras. Ali, se o homem mantivesse a obediência dele, é claro que esse pacto ele não seria eterno, ele teria um período, porque nasceriam os filhos, né? Então, podemos entender assim, era provisório, mas era um teste, era uma prova. E o homem, então, não deveria comer. Se ele comesse, ele como representante de toda a humanidade, ele morreria, e toda a humanidade com ele morreria, porque ele é o representante. Deus põe Adão aqui como o cabeça da raça. É assim que o Novo Testamento vai entender. Nós temos dois cabeças, nós temos Adão e Cristo, né? Por isso que Cristo morre para levar o nosso pecado e nele nós somos salvos. Em Adão nós morremos, né? E aí nós sabemos o que aconteceu. Mas tem um ponto aqui sobre o casamento. Deus, o homem está sozinho, ele dá um nome aos animais. Isso podemos entender também que ele vai dando nome de acordo com as características dos animais. Mas ele não vê nenhuma ajudadora idônea, ele não vê nenhuma a ajudadora correspondente a ele. Não tem um outro ser humano, tem os animais, e os animais são muito abaixo, eles não são imagens semelhantes de Deus. Então, Deus tira da costela de Adão, né? Faz o homem dormir, e aí cria a mulher, e aí Deus faz o primeiro casamento, e Deus, então, Adão diz, esse é osso dos meus ossos, essa é ser humano, essa é como eu, né? Então, aí diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se casará com a sua mulher, e serão ambos uma só carne, mostrando a unidade, meus irmãos, do casamento. Mas aí vem o capítulo 3, e o capítulo 3 é a queda. Vamos ler então, diz assim, ora a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que o diabo, aqui não diz que é o diabo, né? Mas pelo resto da Bíblia, não vamos saber que é o diabo, ele usa a serpente e ele faz uma pergunta que é, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui você já percebe a astúcia e a maldade de dizer assim, Deus não quer que vocês comam, já colocando Deus como um ser ruim para Adão e Eva. É assim, Deus não quer que vocês comam nada, é isso? Então, né, já começa colocando a sementinha ali de que Deus não é bom. E Eva, ela exagera também, né, porque ela ouve aquilo e diz, não é assim, nós podemos comer, nós não devemos, porém, diz aqui, o fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento, não devemos comer dela, nem tocar nela, mas Deus não disse para não tocar nela, Deus disse para não comer, então ela exagerou, né? Aí a serpente, ela já deu, irmãos, já deu ouvidos para a serpente, e a serpente, ouvindo aquilo, aí joga a cartada final, realmente, diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, olha, sabendo o bem e o mal. Então, Deus está mentindo. Irmãos, o ponto aqui é o seguinte, a tentação do diabo sempre, ou da serpente, isso vai ser um padrão, é sempre fazer o homem duvidar da palavra de Deus e da bondade de Deus, tá? E aí a tentação vem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, olha só, boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu com ela. A tentação foi, vocês serão como Deus, vocês vão ter o conhecimento que Deus não quer dar para vocês. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da autonomia, e aí ela deseja isso, e ela come do fruto, ela dá para o seu marido, o marido come com ela. O marido, meus irmãos, na Bíblia, ele vai aparecer como o chefe da família, o servo, o chefe na Bíblia, o líder na Bíblia é o servo. Então, aqui nós já temos a
falha de Eva, mas a falha também de Adão, que come com ela em vez de protegê-la e aconselhá-la para que ela não fizesse isso. E o que acontece em seguida, irmão? Versículo 7, vamos ler em diante. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Vejam, irmãos, eles percebem que estão nus, eles esperavam que a coisa melhorasse, mas eles já ficam com vergonha um do outro. Entra a malícia no olhar, eles ficam com vergonha um do outro, eles ouvem a voz de Deus ali, melhor dizendo, sim, a voz do Senhor, e ele passear no jardim, eles se escondem. Agora eles não têm mais ambiente com Deus, paz com Deus, eles têm medo de Deus, eles se escondem. Eles também fizeram para si folhas de figueira para cobrir a nudez deles, né? Mas o que Deus faz? Onde estás? Aqui é a graça, meus irmãos. Deus é que vai atrás do homem. Deus é que diz: onde estás, Adão? E aí diz o texto, versículo 10, e veja que Adão começa a ali, então, tentar se justificar e não se arrepende em nenhum momento. Diz o versículo 10, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Aí Deus fala a segunda vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Veja que ele não assume o pecado dele, ele diz: foi a mulher que me deste. Ele culpa a mulher e culpa a Deus também. E disse Deus à mulher: por que fizeste isso? Veja a resposta da mulher. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nenhum deles assume a culpa. Então o Senhor Deus disse à serpente. Agora, a partir do versículo 14, irmãos, vem as maldições. E a primeira maldição, veja, Deus fala com o principal culpado. Quem é o maior culpado aqui? Serpente. Só que não é um animal, é quem está por trás da serpente, que é o diabo. Só que a serpente vira um símbolo, né? Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Isso não significa que a serpente já não rastejasse, mas que esse rastejar dela vai ser um símbolo da maldição, de um animal que está amaldiçoado, porque é símbolo da queda. E aí vem o versículo 15, irmãos, que eu já falei tantas vezes na igreja. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre as tuas sementes e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O proto-evangelho. Vem um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, mas a serpente vai morder o calcanhar. Aqui está falando de Cristo, e de que o diabo vai perseguir Cristo, que Cristo vai morrer, mas a morte de Cristo vai pisar a cabeça da serpente. E está falando também que vai ter duas descendências, vão ter dois povos, um que serve a Satanás e outros que servem a Cristo. E os que servem a Satanás vão perseguir os que servem a Cristo. Vai ser assim toda a história. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. E chamou Adão. Veja, vamos fazer uma pausa aqui para dar uma breve explicação. A mulher foi amaldiçoada com dores. O desejo dela será para o marido. Isso aqui fala de uma relação agora difícil entre marido e mulher, que era tão tranquila e pacífica, e ele deveria liderar sua mulher com amor, mas vai ter todo o problema do pecado. Os líderes sempre vão ter a tendência pecaminosa de oprimir, e os liderados de se rebelar, e a própria questão entre eles ali, que deveria ser pacífica em todos os sentidos, vai ser difícil, então, em muitos sentidos. O homem, meus irmãos, o trabalho que já existiria, mas vai ser penoso. E, finalmente, Adão vai morrer. Deus disse: morrerás. Tem 3 tipos de morte, irmãos, na Bíblia. Morte espiritual, que é a separação de Deus por causa do pecado, e ali o homem já morreu na hora que ele pecou. A natureza dele já foi corrompida.
Morte física, que é a morte, essa aqui que vai voltar para o pó, e a morte eterna, que é a condenação eterna no inferno. Versículo 20, chamou Adão, o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Veja que Deus mata o animal. Aqui também podemos entender que aponta para Jesus, porque Deus foi o primeiro que derramou sangue para cobrir a nudez. Ele estava só coberto lá com umas folhinhas, né? E Deus matou um animal que cobria mesmo eles. Isso aponta para Cristo, que vai nos cobrir da nossa vergonha, dos nossos pecados. Lembra que o Senhor Jesus ficou nu na cruz? Eu já preguei isso aqui. Ele levou as nossas maldições, a nossa nudez, a nossa vergonha. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Agora este homem vai ser lançado fora. Lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso, meus irmãos. O homem agora era um conhecedor do bem e do mal, no sentido da sua autonomia, no sentido da sua experiência de querer, sem Deus, determinar essas coisas, e ele vai ser expulso do paraíso, e ele só vai voltar em Jesus. Vamos ler o último capítulo, irmãos, e o quarto capítulo eu vou ler mais brevemente e dar apenas algumas poucas explicações, porque agora aqui é a consequência do pecado na família já de Adão. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Quando Eva diz assim, alcancei do Senhor um homem, aqui, irmãos, provavelmente é porque ela está com a esperança da promessa de que vem um descendente para libertar. Então ela imagina a possibilidade de ser Caim, né? Alcancei do Senhor um homem. E aí temos os talentos de um diferente do outro. Abel é pastor de ovelhas, Caim é lavrador. E aí eles vão cultuar o Senhor. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Meus irmãos, aqui nós temos que ambos vão cultuar, mas Caim é ímpio. Caim, na verdade, ele vai cultuar, mas sem fé. E ele vai e oferece dos frutos, né? Que talvez aqui também tenha interferido, porque ele não ofereceu sangue como o Abel, e o sangue vai aparecer em todos os sacrifícios da Bíblia, e aqui possivelmente também é uma desobediência já de Caim. Ele faz um culto de acordo com a vontade dele, mas ele não crê realmente. Ele vai adorar, mas sem fé, e sem fé o culto é rejeitado. Abel tem fé, como vai dizer em Hebreus. João, na sua carta, 1 João, vai dizer que Caim era do maligno. Então, por isso que Deus rejeita, porque Deus vê o coração. Caim, ele então é rejeitado. Abel, o culto de Abel Deus aceita porque ele tem fé, porque ele crê. Caim, em vez de se arrepender diante da rejeição, fica irado. E Deus ainda previne ele: olha, Caim, presta atenção, Caim, versículo 7, se bem fizeres, serás aceito, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, o pecado está batendo aí na porta. Ele quer entrar. Sobre ti será o seu desejo, mas tu deve dominar o pecado. Lembra do que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que nós temos que mortificar o pecado? Irmãos, ou nós matamos o pecado, ou o pecado nos mata. Esse é o ensino da Bíblia. O pecado, ele vem para nos dominar e nos destruir, e nós temos que dominá-lo, só que nós só vamos dominar pela graça, em Cristo, né? Mas aí o Caim não ouviu, irmãos, ao contrário, da raiva, da inveja, ele se tornou um assassino. Versículo 8, falou Caim com seu irmão, veja que ele foi premeditado, ele leva o seu irmão, ele fala com ele já está premeditando a morte, e Abel, o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão.
E disse Deus, veja que ele sai como evasivo, ele é arrogante, e Deus diz, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui não é literalmente, né, irmão? Não é que o sangue está clamando mesmo, é porque quando se mata uma pessoa, há um clamor por justiça. O sangue é a prova do assassinato, e o sangue como que está clamando, seja feita justiça. E é isso que Deus está dizendo. E aí Deus diz no versículo 11, agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não dará mais a tua força, fugitivo vagabundo serás na terra. Ele era lavrador, Deus amaldiçoou a profissão dele. Então Caim diz ao Senhor, versículo 13, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Veja que ele não tem uma palavra de arrependimento, ele se queixa do juízo de Deus, como se Deus estivesse sendo rigoroso demais. Agora, Deus é tão bom, meus irmãos, que diz o texto que Deus põe um sinal em Caim. Diz o versículo 15, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus é tão bom que dá ainda esta marca para proteger o Caim. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Irmãos, aqui nós temos Caim sai da presença de Deus. Nós não vamos mais ouvir falar que ele volta para Deus. Ele não se arrepende. Ele vai embora, ele deixa Deus. E aí ele faz uma cidade. Tem um filho, dá o nome da cidade do seu filho, e aí vem os descendentes dele. Uma característica do descendente dele é que nenhum teme a Deus. Versículo 18. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Veja que mesmo nessa família onde não tem Deus, mas Deus é bom e existe a graça comum, e Deus dá para o Jabal aqui o talento para ter uma fazenda. O nome do seu irmão era Jubal, versículo 21, este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão também, bênção de Deus, ele tem talento para música. Versículo 22, e Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, também ali Deus deu talento para este Tubal-Caim, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Agora veja o que Lameque diz, ele era pior do que Caim já, o pecado foi progredindo, e disse Lameque a sua mulher, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Veja que ele é pior que Caim, porque ele se orgulha, ele diz, veja a desproporção, um feriu, ele matou, um pisou e ele matou. Ele é mau, ele é pior ainda que Caim, e ele ainda canta isso, ele ainda se orgulha, ainda diz, por 7 vezes Caim será castigado, Lameque 70 vezes 7. Irmãos, a história parece muito triste, né? Mas aí nunca esqueçamos que Deus está agindo com sua graça. Morreu Abel, mas Deus levanta outro. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Veja aqui como se encerra o capítulo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Deus sempre teve um povo na terra, né? Então nós temos aqui 2 cidades, a cidade de Enoque, a cidade do filho de Caim, a cidade de Caim, que é uma cidade ímpia, e nós temos a cidade de Sete, onde se invoca o nome do Senhor. Sempre vai ter essas 2 cidades. Irmãos, mas veja como Deus é bom, que na cidade, mesmo na cidade de Caim, tem talentos, tem dons, tem conhecimento, tem ciência, tem remédio, tem tratamentos, né? Tudo isso que é graça de Deus. Mas o ponto aqui é, que cidade nós estamos? Na cidade de Caim ou na cidade de Sete?
Então, meus irmãos, eu quero encerrar nesta noite. Nós fizemos aí uma leitura breve, né, de cada capítulo, dando algumas explicações. Aqui nós temos o início da história dessas duas famílias, depois da queda. Nós temos um mundo bom criado, um homem criado bom, à imagem de Deus, mas ele ouve a serpente, mas Deus não abandona o homem, Deus promete o Redentor. Nós temos a Caim matando Abel, a cidade de Caim sem Deus, mas Deus levanta Sete e Enos que invoca ao Senhor. Então essa é a história inicial da Bíblia, e a partir da semana que vem nós vamos ver que essas duas famílias elas vão continuar, né, exercendo esses dois tipos de papel, uma adorando e outra contra Deus, mas no capítulo 6 vão se misturar. E aí vem o quê? O dilúvio. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Vamos orar, vamos pedir que Deus ele nos abençoe, nos fortaleça. Eu deixo para vocês esse ponto, meus irmãos. Fiquem firmes na cidade de Sete, tá bom? E não se deixe seduzir pela cidade de Caim. Tá? Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque nós podemos ler, Senhor, a sua palavra e pedimos essa leitura tão rápida e simples, mas que o Senhor abençoe, que tudo que foi falado aqui, lido, seja objeto das nossas meditações, nós possamos entender, crescer e amar, Senhor, a Ti, e olhar para o nosso único Redentor, descendente da mulher, e ficar firmes nele, e não nos deixar seduzir pela cidade de Caim, Senhor, pela serpente, pelo pecado, mas levarmos as pessoas que estão lá fora ainda no mundo, Senhor, na cidade de Caim, a mensagem do Evangelho de Jesus, a redenção que há nele. Muito obrigado, porque o Senhor não destruiu a humanidade, mas o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar. Louvado seja o seu nome. Nós possamos te amar e te servir cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.